Nossa viagem acontece na Ásia Central, uma das regiões mais desconhecidas do mundo. Uma esquina entre Ocidente e Oriente, uma mistura de deserto e fervura. Aqui foi pouso, passagem, descanso do guerreiro. Arena sangrenta de desencontros, uma artéria islâmica no coração do planeta. Aqui é o Alcorão na ponta da língua, minaretes de onde despencavam corpos, mesquitas suntuosas, o Islã que mostra o rosto, escadarias sagradas que levam ao céu. Sedas, azulejos, poesia que nunca foi escrita, mas sempre foi dita. Memória. Nesse território que já foi nômade, fazem fronteira o Uzbequistão e o Quirguistão. Países onde vivem os sufistas, que acreditam na música, na dança e na arte para se aproximar de Deus. E são para esses dois lugares que vamos entrar. Por aqui, tudo reluz. Reluz o sol, reluz a terra, reluz o sorriso dessa gente num eterno bem-vindo. Salam aleikum. Çıkıp hacılar mehmanı kütüp aldılar. Allah'ın kudretiyle İslam can hayran kaldılar. Talipleri belen iken yapılgan eşik açıldı. Bir varın mehmanga zamzam suyun tuttular. Abdülaziz cananlar Kur'an savga kıldılar. Memnun bulup İslam can öpüp kabul kıldılar. İzzazı ihtiram bilen vadideki yengiçi meçetiye verdiler. Uma das coisas mais interessantes aqui no Uzbequistão é que as pessoas estão muito orgulhosas do país estar independente desde 1991. Essa senhora, por exemplo, está fazendo uma oração em homenagem à independência desse país e para que tudo continue dando certo para eles. A história política do Uzbequistão é marcada de lutas pela liberdade. No passado, por estar localizado no meio do caminho das massas migratórias vindas do leste e do oeste, o país esteve dominado pelas espadas árabes. Em 1219, sob o comando do mongol Gengis Khan, centenas de milhares de soldados arruinam cidades e povoados, destroem monumentos e palácios. A recuperação do país veio rápida e pelas mãos de um tirano não menos violento que o guerreiro mongol. Durante o século XIV, Tamerlão deixou 17 milhões de mortos, cidades arruinadas e milhares de pessoas escravizadas. Mas as obras mais significantes do mundo islâmico foram erguidas pelo sanguinário imperador. Com a morte de Tamerlão em 1405, a região foi invadida por tribos nômades.
Até o século XIX, foi considerado um lugar distante de qualquer tipo de progresso, uma decadência talhada por fanáticos mulás que proibiam qualquer divertimento e incitavam o ódio contra os não-muçulmanos. Mas foi no século XX que o Uzbequistão seria apagado do mundo. Logo após a Revolução Russa, em 1917, a Ásia Central tornou-se parte da antiga União Soviética. A primeira medida do ditador Stalin foi acabar com qualquer prática religiosa. Líderes islâmicos foram presos, torturados e mortos sob a alegação de conspirar contra o comunismo. Naquela época havia 40 mil mesquitas na Ásia Central. Nos anos 80, quando Gorbachev promoveu a abertura, apenas 2 centenas de templos estavam de pé. O comunismo também misturou etnias e decretou o russo como língua oficial. Durante 70 anos, ninguém saía ou entrava no país. Por isso, a região é hoje um dos lugares mais desconhecidos do planeta. Com a independência em 1991, o povo do Uzbequistão vem trabalhando duro para reerguer o país. O presidente Islam Karimov está no poder desde a época do domínio soviético. Sobre ele pesam acusações de violar os direitos humanos, mas em 1995 foi reeleito com 99% dos votos. A justificativa do povo uzbeque para mantê-lo no poder é simples. Karimov controla com mãos de ferro a oposição. Ele impede a criação de partidos religiosos e a formação de grupos radicais islâmicos. O maior medo dessa gente é perder outra vez a liberdade. A economia do Uzbequistão é basicamente agrícola. 80% da exportação do país é de algodão. As margens das estradas estão repletas de plantações de onde o camponês tira o seu sustento. Outro plantio muito popular na região é o de melão. Nós encontramos mais de 100 tipos dessa fruta pelo caminho. Chama amarelo doce. Melão torpedo. A velha senhora, porque parece que tem rugas aqui na casca. Melão pepino. É o sabor de um pepino. Uma questão muito importante para o país é a educação. Herdada do período comunista, a política de ensino no Uzbequistão é de escola pública e gratuita para todos. A taxa de analfabetismo é 0. A maior parte dos jovens frequenta curso superior. Todos os anos, o governo concede bolsas para que eles estudem em outros países. É fácil encontrar poliglotas pelas ruas, um traço marcante da história e da cultura do Uzbequistão. Em tempos remotos, foi visitado, explorado e dominado por missionários, mercadores e soldados das mais diferentes raças. Muitos ficaram e misturaram seus idiomas. O resultado dessa confluência linguística está vivo no país. I speak Uzbek. Uzbek, ele fala Uzbek, Tatar, Tartar, Turkmen, Turcoman, Kazakh, Kazakh, Russian, russo, English, inglês Turkish, e turco. And French. and French a little bit. O
legado cultural deste país para o mundo ainda é incalculável. Não é à toa que o governo está investindo nas principais cidades da região para que elas se transformem em polos turísticos. A intenção é resgatar no Uzbequistão aquilo que ele nunca poderia ter perdido, o título de testemunha ocular da evolução da humanidade. O Islã foi a última religião surgida das 3 grandes fés monoteístas. Adoração a um só Deus misericordioso, culto aos mortos, ideia de juízo final e circuncisão são conceitos da crença muito próximos do cristianismo e do judaísmo. Longe de ser uma religião atrasada e radical, o Islã proporciona aos seus seguidores experiências muito particulares. O sufismo, por exemplo, um ramo islâmico que tem o Alcorão como fonte de sua fé, propõe a música, a dança e a representação como caminhos para alcançar Alá. Segundo eles, o profeta Maomé é considerado o primeiro sufi dessa linha mística. A compreensão da organização social e cultural do país passa por esse conceito mais amplo do islamismo. Sem ele, seria difícil entender, por exemplo, uma cerimônia de casamento que dura 40 dias, onde a noiva, nesse período, usa 40 vestidos diferentes. This is for the religious purposes to cover the head, you know? It's like in a Christian churches during the engagement to cover the face, and then the groom opens the face to see the face of the girl. So it's done like this, and nobody knows just what is her face. Then only the groom can open it, yes? And this is done by hand, it should be done. Then this is the velour, and it's done for greeting the guests, half open the face and half closed. Then this is the jacket, symbol of the wealth of the family. Sem o entendimento dessa linha do Islã, seria difícil também compreender a valorização da mulher no Uzbequistão. Despidas de véus e burcas, elas são pessoas presentes na sociedade e colaboram ativamente para a economia do país. São professoras, profissionais liberais e artistas que vivem independentes e livres, sem sofrer preconceito ou perseguição. A prova disto é este desfile de moda nas ruas de Bukhara. A herança sufi na arte islâmica é marcante. A música é determinante nos ritos e nas rezas dessa crença. Nós encontramos com Bobu, que é da 5ª geração de uma família de músicos. Além de fabricar instrumentos seculares e típicos da Ásia Central, ele toca todos eles com habilidade. So this instrument called cham.
Chan. Chan. Okay, and how do you play that? Like this. A fé muçulmana se expressa de forma muito particular na arquitetura. Samarcand, cidade que surgiu há 600 anos antes de Cristo, é hoje patrimônio da humanidade. Não é difícil encontrar no final de cada beco e de cada viela uma suntuosa mesquita, um túmulo ou um monumento erguido em devoção a Alá. Shahrizinda foi uma das primeiras obras de Tamerlão. Naquela época, era um dos lugares mais sagrados de toda a Ásia. Esses degraus são conhecidos como escadarias que levam ao céu, e subi-los é um ato sagrado. Hoje em dia, no mundo muçulmano, vir 2 vezes a esse complexo de templos e tumbas é a mesma coisa que fazer uma peregrinação a Meca. Os devaneios de Tamerlão fizeram de Shahrizinda um monumento a céu aberto. Em suas guerras, por onde passava para conquistar o mundo, o tirano fazia prisioneiros os melhores arquitetos, ceramistas e vidraceiros. Depois, os levava para que erguessem as obras que tanto sonhava. Por isso, o perfil arquitetônico daqui tem influências de artistas da Grécia, Turquia, Armênia, Rússia, China, Pérsia e Índia. Cada azulejo, cada detalhe, traz uma marca cultural vinda de terras distantes. Nos tempos medievais, o Registan, que significa Praça de Areia, era o centro de Samarcand. Nele, Tamerlão fazia execuções públicas e depois mandava jogar areia no chão para esconder o sangue derramado. Hoje, esse lugar é um palco ao ar livre para apresentações de grupos de música e de teatro. O traçado das ruas de Bucara é o mesmo de 1000 anos atrás. A cidade é uma sucessão de labirintos que acabam em outros labirintos. Pelas ruas, o povo parece obedecer o mesmo ritmo de tempos passados. Antes da Revolução Russa, Bucara era conhecida por ter uma mesquita para cada dia do ano. É em Bucara que a influência sufi é mais presente. O santuário de Bahaldin, por exemplo, recebe milhares de derviches vindos de todas as partes da Ásia Central. Para quem visita o lugar, a tradição manda tocar ou passar debaixo desse tronco. Segundo a crença, a árvore tem conexão com o líder espiritual. O minarete Kalon eleva-se ao céu de Bucara há centenas de anos. Construído em 1127 pelo imperador Aslan Khan, ele tem 48 metros de altura. O sonho do rei era ter uma torre tão alta que nenhum muçulmano deixaria de ouvir o sacerdote chamando para as rezas do dia. Mas o minarete serviu para outros fins religiosos. Lá do alto, infiéis ao Islã eram lançados à morte.
Em Bukhara vivem 255 mil pessoas. O que chama a atenção é que 10% dessa gente tem no artesanato sua principal atividade profissional. No passado, a cidade de Bukhara era conhecida em todo o Oriente por causa de seu espetacular artesanato. Com a chegada da mão de ferro do regime comunista, muitos artistas tiveram que parar suas atividades. O artesanato, para o governo de Moscou, era considerado algo menor e sem interesse algum. Desde 1991, no entanto, com a queda do comunismo, muitos artistas estão retomando seus trabalhos, como é o caso do Jurayev Muhammad, de 38 anos. Ele se juntou a um grupo de artesãos daqui de Bukhara e agora ele trabalha no seu tear tecendo lindas peças de seda, exatamente como faziam seus antepassados há mais de 2000 anos. Entre todas as cidades medievais do Uzbequistão, Khiva é a mais preservada. Aqui, madraças, minaretes, tumbas, palácios e mesquitas ficam expostas como se fossem peças de uma grande maquete. O lugar é uma coleção de todas as possibilidades imaginadas pelos artistas e arquitetos islâmicos da Idade Média. O espaço urbano é pequeno, mas tão bem organizado e planejado que dá a sensação de estarmos num cenário de um filme medieval. Khiva tem 2.700 anos de história e 7.000 habitantes, e esse aqui é o Muhammad al-Khorasmi, o inventor da álgebra. Perder-se pelas ruas de Khiva, Samarcanda e Bukhara é ter contato com esse universo islâmico, ainda desconhecido para quem vive do lado de cá do planeta. Resgatar essa memória e deixá-la viva é uma tarefa do povo uzbeque. Por isso, existe no país um movimento forte de incentivo à arte e à cultura do passado. Todos os dias, crianças e jovens participam de cursos orientados por mestres. Eles tentam tirar o Uzbequistão do coma profundo que esteve condenado durante quase todo o século XX. Bride and bridegroom, let them be more than themselves. Allahu Akbar. Dia Kaivon Khola? Yes, please come and have a seat. Okay, thank you. I think, showing this in English, we teach our children our traditions in English. Why English? Because mostly we perform it for tourists, Right. and that's why most tourists know English language, Right. and that's why we want them to understand it more deeply, Right. and that's why we perform it in English. Дорогу стремал! Здоровенькие. Что вы делаете? Обряди вам, милые мне. Умните! 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 Extrema, государыня моя, extrema. O Костромушки кисей, пелаго, о Костромушки бледешь, пелаго. Entre os países da Ásia Central, o Quirguistão foi o que mais sofreu com o colapso da União Soviética. Ao contrário dos vizinhos uzbeques, os kirguizes das grandes cidades ainda estão muito arraigados à cultura russa. Para eles, a vida nômade e o próprio idioma kirguiz são sinais de atraso. Что делаете? Обрядем, милые. Обрядите на здоровье. A capital Bishkek se veste de cosmopolita e guarda uma arquitetura herdada dos 70 anos que ficou sob o domínio comunista. Do total de 800 mil pessoas que vivem na cidade, apenas um terço é kirguiz, metade é russa e o restante vem de diversos países asiáticos. O Костромушки кисей,
taxa de analfabetismo no Quirguistão é de apenas 3% e a renda per capita anual de $480. O principal meio de subsistência dessa gente é a pecuária. Nós estamos atravessando o leste do Quirguistão, indo em direção à região das montanhas. E essa região montanhosa ela já fica próxima à fronteira da China. Faz muito calor aqui, em torno de 35 graus, muita sede, e vamos parar aqui numa yurta, que são essas cabanas tradicionais aqui do Quirguistão, para tomar um chá. O negócio aqui é matar a sede com chá verde. Do you have tea? Vamos para as montanhas. É no interior que o Quirguistão se exibe. Considerado o país mais verde da Ásia Central, suas terras são inexploradas. 90% desse território é ocupado pela grande cordilheira do Tian Shan, que nasce na China e cruza toda a Ásia Central. Na época em que fazia parte da antiga União Soviética, o território era usado para treinos de guerra e experiências bélicas. Por isso, o país foi o mais fechado de todo o período comunista. Dele nada se sabia, nada se falava até a independência em 1991. As rodovias do país são muito mal conservadas e abandonadas, tornando-se o caminho fácil para o tráfico de ópio, que vem do Afeganistão rumo aos países europeus. Mesmo com esses problemas, o governo quirguiz vem preparando o país para que ele se torne uma referência no ecoturismo. Por ser uma região intocada, o lugar é um paraíso para os aventureiros. As montanhas do Tian Shan, que chegam a 7.000 metros de altura, são um sonho para os montanhistas. Ainda no século XXI, os caminhos que levam aos picos cobertos de neve continuam inexplorados. É aos pés desses maciços que encontra-se o Lago Issyk-Kul, com 695 metros de profundidade, 170 quilômetros de comprimento e outros 70 de largura. Com tanta água, o lago serviu para testes de armas submarinas do Exército Vermelho. Conhecida por Suíça Asiática, o Parque Nacional de Aksu nos impressionou pela sua riqueza natural. Os animais selvagens e as águas dos rios, consideradas medicinais, servem para pesquisas de ambientalistas. O Parque Nacional de Aksu é uma reserva ecológica criada ainda na época em que o Quirguistão não era uma república independente da ex-União Soviética. Aqui nas suas matas e na beira dos seus rios vivem leopardos, lobos e ursos. Mas o que mais impressiona aqui são as suas águas termais, que chegam a 47 graus centígrados. No interior do parque, vimos vilarejos cossacos, os descendentes dos guerreiros seminômades que habitavam o sul da Rússia. Um povo que vive em trailers e da exploração, muitas vezes ilegal, da madeira da floresta. Pelo caminho, encontramos um caminhão carregado de madeira encalhado nas pedras do rio. Это 6 секунд, вот этот трос, вот ты дернешь, вот сюда, ты подними ее. Вот она, машина в речку заехала. А вот машину же он хотел. Давай, давай! Foi na pequena cidade de Karakol, próxima à reserva, que visitamos uma das mais antigas feiras da Ásia. Todos os domingos, por volta das 5 horas da manhã, fazendeiros vindos das regiões mais distantes vêm para cá vender seus animais. Eles trazem cavalos, vacas, bezerros, galinhas, porcos
é uma tradição que tem mais de 2.000 anos, desde a época em que os chineses saíam de suas terras distantes em direção à Europa para vender produtos do Oriente. Еще лучше. Такой. Antigas tradições, no entanto, por pouco não desapareceram para sempre. A caça com águias e falcões, uma atividade ancestral na região, está quase extinta. Tenty Jamanakov, de 66 anos, vive num vilarejo isolado nas montanhas. Ele é um dos poucos caçadores com águia que ainda resiste no país. Jamanakov nos contou que durante o governo comunista a atividade foi proibida. Segundo ele, o esporte era considerado algo atrasado e os caçadores foram obrigados a trabalhar em fazendas coletivas. No verão, entre junho e agosto, os pastores nômades armam as iurtas. Essas tendas são moradias organizadas. O espaço interno é bem dividido. Há lugares para as crianças e os pequenos animais. Também tem locais reservados para se cozinhar, guardar as roupas, os utensílios domésticos e as armas de caça. Por causa da vida nômade, eles não plantam. A dieta consiste principalmente de carnes e laticínios. Uma das coisas que os nômades comem é isso aqui. Isso aqui é um queijo de iaque. Eles fazem de manhã e deixam o dia todo secando. Depois, comem diretamente. Assim. E o gosto é bom. É um queijo salgado. Muito gostoso. Uma bebida alcoólica muito popular é o kumis, feita com leite de égua. Os kirguizes acreditam nos poderes curativos da bebida, usada na cura de tuberculose, anemia e problemas de pele. A história conta que os kirguizes teriam migrado das regiões geladas da Sibéria e desde o ano 200 a.C. vagam pela região em busca de pastos para os animais. Mais tarde, entre os séculos 10 e 15, misturaram seu sangue com o dos guerreiros mongóis, que paravam pelas estepes do país durante campanhas militares. No passado, a partir do ano 1400, esse prédio serviu de pousada para os mercadores e suas caravanas, que vinham da China, indo em direção a Roma. Hoje, Tashrabat é uma testemunha dos tempos em que Oriente e Ocidente estavam se encontrando pela primeira vez. Durante séculos, essa hospedaria serviu aos viajantes que enfrentavam as longas jornadas pela Rota da Seda. Restaurada em 1984, os interiores de Tashrabat revelam uma arquitetura audaciosa e robusta, feita unicamente de pedras. Próxima à fronteira com a China, ela está numa região a 3.000 metros de altitude. A cultura do Quirguistão não se aprende em sala de aula e muito menos em museus e galerias de arte. Para se saber um pouco desse país e dessa gente, é necessário se transformar em um deles, virar um nômade e andar sem destino por esta vasta região. O Quirguistão é ainda misterioso aos olhos ocidentais. A rica cultura oral, passada de geração a geração, conta com um formidável épico chamado Manas.
uma coleção de versos 20 vezes mais longo que a Odisseia de Homero e quase 3 vezes maior que o clássico indiano Mahabharata. Os Manas formam o maior épico do mundo. As histórias revelam a formação do povo kirguiz e as batalhas do herói chamado Manas. Urkash Membetaliev é um dos poucos contadores de Manas que restou no país. Ele conhece toda a saga do herói e é capaz de contá-la durante horas seguidas. A arte de recitar o Manas não se aprende em livros. Ela é uma tradição verbal transmitida de mestre para aprendiz. Para narrar os poemas, Urkash fecha os olhos. Ele nos contou que entra numa espécie de transe e vê as imagens da história como se estivesse na frente de uma tela do cinema. A música no Quirguistão tem raízes nômades. Os instrumentos foram trazidos por tribos que cruzavam montanhas e estepes do país. As canções contam histórias do campo, dos pastores e de seus heróis. Elas também serviam para levar notícias de um povoado a outro. A orquestra Ordo-Sakna resgata essas tradições musicais, que de tão antigas quase se perderam no tempo. Fundada em 1998, a orquestra tem um repertório musical anterior ao tempo em que o islamismo avançou sobre terras kirguises. Mesmo com a chegada dos músicos muçulmanos, a tradição musical kirguiz foi mantida. Os músicos do Ordo-Sakna usam instrumentos folclóricos originais, com maneira muito singular de tocar. Opa! O comuz é um instrumento que lembra tempos heróicos da Ásia Central. Uma antiga lenda conta que quando um dos filhos de Gengis Khan foi morto numa batalha, nenhum soldado teve a coragem de contar a tragédia ao grande Khan. Restou a um tocador de comuz revelar a morte através de uma música dedilhada no instrumento. Instrumento muito comum na região, o jugash comuz tem origem ligada a outra lenda local. Quando Mayene, a deusa da prosperidade da vida, trouxe as pessoas para habitar a terra, deu para elas um presente. Esse presente era exatamente o jugash comuz, primeiro instrumento musical da humanidade. Viajar pelo interior do Quirguistão significa encontrar uma surpresa a cada cidade, a cada povoado que se descobre pelo caminho. É num desses vilarejos, Atchakain, esquecido entre montanhas e estradas empoeiradas, que vive a tapeceira Janil Aliebekov. Aos 62 anos e conhecida como mestra, Janil passa os dias ensinando mulheres da região a tecer os tradicionais tapetes shirdak. O shirdak, ela nos conta, era muito famoso na época em que as caravanas de mercadores atravessavam os desertos da Ásia Central.
Mais do que decorar, ele serve para proteger do frio intenso que castiga a região durante o inverno. O processo de trabalho dessa tapeceira é algo raro. Ela cria as ovelhas, retira a lã, limpa os fios e tinge a linha para depois fazer o tapete. Uma arte tão importante na tradição asiática central que o shirdak de Janil hoje está catalogado no Museu Britânico de Londres. Com simplicidade, ela costuma ensinar suas alunas que quem faz estes tapetes não são elas, mas sim as mãos de seus ancestrais. Ela preparou um banquete para nós. E tem pães, manteiga, geleia de amora do quintal da casa dela. Um pão delicioso que se chama naan, que eles fizeram aqui. Queijo em creme e queijo de iaque. Salgados, doces diversos e, obviamente, a velha vodka que eles não dispensam. You drink it? Rahmat. Saúde de Rahmat. We left. Historicamente, o Uzbequistão e o Quirguistão sempre estiveram no centro da evolução da Ásia Central. No meio do caminho da antiga Rota da Seda, caravanas cruzaram este trecho do planeta, carregando ouro, marfim, tecidos e novas filosofias. O judaísmo, o hinduísmo, o budismo e o islamismo espalharam suas fés pelos 7.000 quilômetros que ligavam a China até Roma. Séculos de migração e de misturas de povos que circulavam pela Rota da Seda fizeram da Ásia Central uma Babilônia, um território de batalha, uma região sem fronteira. De fato, até 1924, o lugar tinha um só nome, Turcomenistão. Foi Iosif Stalin que riscou o mapa da Ásia Central. Até aquela época, o povo do lugar desconhecia o significado da palavra fronteira e se dividia por costumes, línguas e fé. Aos olhos da Revolução Bolchevique, esse agrupamento natural dos asiáticos centrais era perigoso para o sucesso do comunismo. As divisões foram riscadas aleatoriamente, ora por questões políticas ou econômicas, ora para plantar a intriga, e assim acabar de vez com a integridade cultural e religiosa da região. A resistência muçulmana foi grande durante as 7 décadas de domínio comunista. Se a prática religiosa era proibida, líderes islâmicos continuaram se encontrando às escondidas, e o Alcorão era ensinado nos porões de mesquitas abandonadas. Apesar das imposições soviéticas, todas as formas de expressão da arte islâmica sobreviveram em livros guardados em segredo e na memória dos mais velhos. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, voltou suas antenas para a Ásia Central. Por acaso ou intencionalmente, foi mostrada apenas uma região miserável, maltratada e aniquilada por fanáticos religiosos. O que essas parabólicas não captaram foi a riqueza islâmica cravada bem no coração da Ásia Central. Um coração dividido em dois, Uzbequistão e Quirguistão, países entrelaçados na história com fios de seda tingidos de sangue, numa trama resistente e viva. Que Alá os proteja.